O último raio de sol se escondia atrás dos morros de Copacabana quando Helena saiu do apartamento em Ipanema para encontrar o namorado no Leblon. Era 23 de junho de 1981, uma terça-feira típica do inverno carioca, com aquele frio úmido que fazia a cidade parecer diferente e mais melancólica. Helena tinha 24 anos, trabalhava como secretária numa empresa de turismo e conhecia cada esquina da Zona Sul como a palma da sua mão. Mas naquela noite, ela simplesmente desapareceu entre as luzes da Avenida Atlântica, tornando-se mais um caso dos desaparecimentos inexplicáveis que assombraram o Rio de Janeiro entre 1980 e 1981. Se você está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, deixe um comentário contando de onde você é e não esqueça de se inscrever no canal. Sua participação nos ajuda a manter viva a memória dessas pessoas que nunca foram esquecidas. O Rio de Janeiro, do início da década de 1980, era uma cidade em transformação profunda. A ditadura militar estava em seus estertores finais, mas suas estruturas de repressão ainda operavam ativamente. Era um período de contradições. Enquanto a bossa nova e o samba enchiam as rádios com melodias de liberdade, nas delegacias e quartéis ainda se praticavam os métodos mais sombrios da repressão política. A cidade, que se apresentava ao mundo como um paraíso tropical, escondia, em seus becos e vielas, segredos que muitas famílias carregam até hoje. Os números oficiais jamais contarão toda a verdade sobre aqueles 2 anos. Entre janeiro de 1980 e dezembro de 1981, pelo menos 34 pessoas desapareceram misteriosamente na cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, segundo registros fragmentários encontrados em arquivos policiais e relatos de familiares. Mas especialistas acreditam que o número real pode ser muito maior, pois muitos casos nunca foram formalmente registrados ou se perderam na burocracia de uma polícia sobrecarregada e muitas vezes conivente com crimes que preferia não investigar. Helena representa o perfil típico dessas vítimas, jovens urbanos, com vida social ativa, que conheciam bem a cidade e não tinham razões aparentes para desaparecer voluntariamente. Ela havia marcado de encontrar Carlos, seu namorado há 2 anos, no bar Garota de Ipanema, às 20 horas. Carlos era músico, tocava violão nas rodas de samba da Zona Sul e os dois planejavam se casar no final daquele ano. Quando Helena não apareceu no bar, Carlos inicialmente pensou que ela havia se atrasado ou decidido não sair por causa do frio. Mas quando ligou para o apartamento dela, às 22 horas, e ninguém atendeu, uma sensação ruim começou a tomar conta dele. Carlos conhecia bem a pontualidade de Helena. Ela jamais faltaria a um encontro sem avisar. Pegou um ônibus para Ipanema e foi até o prédio onde ela morava, um edifício de classe média na rua Visconde de Pirajá. O porteiro confirmou que Helena havia saído por volta das 19h30, vestindo um casaco azul marinho e carregando uma bolsa pequena de couro marrom. Ela parecia normal, cumprimentou como sempre, disse que ia encontrar o namorado. Relembrou o porteiro décadas depois, quando entrevistado por jornalistas que investigavam os casos. Nunca mais a vi. Foi como se a terra tivesse se aberto e a engolido. O desaparecimento de Helena não foi registrado imediatamente na polícia. Naquela época, era comum as autoridades exigirem que se esperasse pelo menos 48 horas antes de considerar alguém oficialmente desaparecido. Deve ter fugido com outro, foi a primeira reação do delegado quando Carlos finalmente conseguiu registrar um boletim de ocorrência na quinta-feira seguinte. Essas moças de hoje em dia são muito volúveis, mas Carlos conhecia Helena bem demais para acreditar numa fuga romântica.
Ela estava empolgada com os planos de casamento, havia acabado de ser promovida no trabalho, mantinha uma relação próxima com a família. Não havia dívidas, não havia inimigos conhecidos, não havia razões para desaparecer. E, mais importante, não havia levado roupas, documentos ou dinheiro. Apenas a pequena quantia que carregava na bolsa para pagar o táxi e as despesas da noite. A investigação inicial foi superficial e desorganizada. O delegado responsável pelo caso, que chamaremos de Dr. Alvares para proteger sua identidade, pois ainda há familiares vivos, dedicou pouco tempo e recursos à busca por Helena. Foram feitas algumas perguntas rotineiras aos vizinhos, uma visita ao local de trabalho dela e pouco mais. Não houve busca sistemática nas ruas por onde ela poderia ter passado, não foram verificadas as câmeras de segurança dos poucos estabelecimentos que as possuíam na época, não houve esforço real para desvendar o mistério. O caso de Helena não estava isolado. Nas semanas seguintes ao seu desaparecimento, outros casos similares começaram a surgir pela cidade, criando um padrão que deveria ter alarmado as autoridades, mas que foi sistematicamente ignorado ou minimizado. Em julho de 1981, desapareceu Roberto, um contador de 31 anos que saiu do trabalho no centro da cidade e nunca chegou em casa, em Copacabana. Em agosto, foi a vez de Mariana, estudante de arquitetura de 22 anos, que desapareceu após sair da PUC-Rio para encontrar amigas em Botafogo. Cada caso tinha suas particularidades, mas todos compartilhavam elementos perturbadores. Vítimas jovens e urbanas, desaparecimentos durante atividades cotidianas, ausência total de pistas ou evidências de violência, e investigações policiais superficiais que rapidamente eram arquivadas por falta de elementos. Era como se existisse uma força invisível operando na cidade, escolhendo suas vítimas segundo critérios desconhecidos e fazendo-as desaparecer sem deixar rastros. O clima político da época contribuía para essa atmosfera de insegurança e mistério. Embora a ditadura estivesse oficialmente em processo de abertura, os órgãos de repressão continuavam ativos. O DOI-CODE do Rio de Janeiro ainda funcionava, ainda prendia e torturava suspeitos de atividades subversivas. Ao mesmo tempo, grupos paramilitares e esquadrões da morte operavam com relativa impunidade, muitas vezes com a proteção ou conivência de setores das forças de segurança. Neste contexto, a linha entre desaparecimentos políticos e crimes comuns se tornava extremamente tênue. Muitas famílias não sabiam se seus parentes haviam sido vítimas de criminosos comuns, de agentes da repressão política ou de alguma rede criminosa mais sofisticada que operava nas sombras da transição democrática. A falta de transparência e a cultura do segredo que caracterizava as instituições brasileiras da época faziam com que qualquer investigação séria fosse praticamente impossível. Foi nesse ambiente de medo e incerteza que começou a se formar, informalmente, uma rede de famílias que compartilhavam a mesma dor. A angústia de ter um ente querido desaparecido sem explicação. Carlos, o namorado de Helena, foi um dos primeiros a buscar contato com outras famílias na mesma situação. Através de conversas em delegacias, encontros casuais em hospitais e necrotérios e indicações de conhecidos, ele foi montando um mapa dos desaparecimentos que revelava a extensão real do problema. Quando comecei a conversar com outras pessoas, descobri que não estava sozinho. Relembra Carlos, hoje com mais de 70 anos, em entrevista exclusiva concedida para esta investigação. Havia dezenas de famílias passando pela mesma coisa, todas recebendo as mesmas respostas evasivas da polícia, todas sentindo que havia algo muito errado acontecendo na cidade.
Uma dessas famílias era a de Dona Carmen, cujo filho Luiz, de 28 anos, havia desaparecido em setembro de 1980 após sair para comprar cigarros numa padaria próxima à sua casa em Santa Teresa. Luiz era artista plástico, tinha uma vida boêmia típica do bairro, mas era uma pessoa responsável que mantinha contato regular com a família. Quando não voltou para casa naquela noite, Dona Carmen sabia imediatamente que algo terrível havia acontecido. Meu filho jamais sairia de casa sem avisar onde ia, dizia ela nas reuniões informais que as famílias começaram a organizar. Ele pode ter sido boêmio, mas sempre foi um filho carinhoso e responsável. Alguém fez alguma coisa com ele, tenho certeza. O caso de Luiz tinha elementos ainda mais perturbadores. Testemunhas relataram ter visto um jovem correspondente à sua descrição sendo abordado por dois homens de terno próximo à padaria onde ele havia ido comprar cigarros. Os homens teriam forçado o jovem a entrar numa perua branca, que depois partiu em direção ao centro da cidade. Mas quando Dona Carmen levou essas informações à polícia, foi desencorajada a dar prosseguimento às investigações. O delegado me disse que era perigoso fazer muitas perguntas sobre homens de terno e peruas brancas, relembra ela. Disse que eu deveria aceitar que meu filho havia fugido e recomeçar minha vida. Mas que mãe aceita uma coisa dessas? Que mãe desiste de procurar um filho? A menção a homens de terno e peruas brancas era particularmente significativa naquele contexto. Esse era o padrão típico de operação dos agentes de segurança durante a ditadura militar. Sequestros relâmpago feitos por agentes à paisana usando veículos descaracterizados. O fato de a polícia desencorajar investigações sobre esse tipo de abordagem sugeria que poderia haver conexões com os órgãos de repressão ainda ativos. O inverno de 1981 trouxe uma escalada nos desaparecimentos que deixou as famílias em estado de pânico. Em apenas 3 semanas, entre o final de junho e meados de julho, 6 pessoas desapareceram em circunstâncias similares na zona sul do Rio. Era um número estatisticamente impossível de ser explicado como coincidência. Havia claramente algo sistemático acontecendo. Um dos casos mais perturbadores desse período foi o desaparecimento simultâneo de um casal jovem que estava viajando pelo interior do estado. Eduardo e Sílvia, ambos de cerca de 25 anos, haviam saído do Rio numa quinta-feira para passar um fim de semana romântico numa pousada em Petrópolis. Eles dirigiam um Fusca azul claro e haviam informado a família que voltariam no domingo à noite. Quando não apareceram na segunda-feira e não deram notícias durante a semana toda, os pais de ambos acionaram a polícia. A investigação inicial descobriu que o casal havia chegado normalmente à pousada em Petrópolis na sexta-feira e passou lá 2 noites sem problemas. Na manhã de domingo, fizeram o check-out normalmente, disseram ao proprietário da pousada que voltariam para o Rio e partiram por volta das 10 horas. A partir daí, simplesmente desapareceram. O carro foi encontrado 3 semanas depois, abandonado numa estrada vicinal em Nova Friburgo, a cerca de 50 quilômetros do caminho normal entre Petrópolis e Rio. O veículo estava em perfeitas condições, com o tanque ainda com gasolina, sem sinais de acidente ou violência. Mas havia detalhes estranhos. Os bancos estavam ajustados para pessoas muito mais altas que Eduardo e Sílvia. O rádio estava sintonizado numa estação que eles nunca ouviam, e havia um mapa rodoviário no porta-luvas que não pertencia ao casal. Mais perturbador ainda. Quando a perícia técnica examinou o carro, encontrou digitais que não pertenciam nem a Eduardo nem a Sílvia. As impressões digitais eram de pelo menos 3 pessoas diferentes, sugerindo que outras pessoas haviam dirigido o veículo após o desaparecimento do casal.
mas a investigação não conseguiu identificar a quem pertenciam essas digitais, e o caso foi arquivado por falta de elementos para prosseguimento. Era como se alguém tivesse usado o carro do meu filho para alguma coisa e depois o abandonado, disse o pai de Eduardo em depoimento gravado anos depois. Mas para quê? E o que fizeram com eles? Essas perguntas me assombram até hoje. O caso do casal desaparecido teve grande repercussão na imprensa carioca da época. Os jornais O Globo e Jornal do Brasil dedicaram várias reportagens ao mistério, especulando sobre possíveis sequestros, acidentes não descobertos ou envolvimento com grupos criminosos. Mas à medida que a investigação esbarrava em becos sem saída, o interesse da mídia foi diminuindo, e o caso gradualmente desapareceu das páginas dos jornais. Foi nesse período de crescente tensão e medo que as famílias dos desaparecidos decidiram se organizar formalmente. Inspiradas pelo exemplo das Mães da Praça de Maio na Argentina e pelas associações de familiares de mortos e desaparecidos políticos que começavam a surgir no Brasil, elas fundaram o Grupo de Apoio às Famílias de Pessoas Desaparecidas do Rio de Janeiro. O grupo começou pequeno, com apenas 8 famílias se reunindo numa sala emprestada pela Igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Dona Carmen, a mãe de Luiz, foi uma das fundadoras. Carlos, o namorado de Helena, tornou-se uma espécie de coordenador informal. Os pais de Eduardo e Sílvia também se juntaram ao grupo, assim como famílias de outras vítimas cujos casos nunca haviam sido adequadamente investigados. A gente se juntou primeiro por desespero, lembra Carlos. Cada um contava sua história e todas eram muito parecidas. Pessoas que desapareciam fazendo coisas normais, polícia que não investigava direito, famílias que ficavam sem respostas. Percebemos que sozinhos não íamos conseguir nada, mas juntos talvez pudéssemos pressionar por mais investigações. O grupo começou a fazer um trabalho de mapeamento sistemático dos desaparecimentos. Criaram fichas detalhadas de cada caso, com fotos, circunstâncias do desaparecimento e todos os detalhes que conseguiam levantar. Também começaram a pressionar as autoridades por mais investigações, organizando manifestações pequenas, mas persistentes em frente a delegacias e órgãos públicos. Foi através desse trabalho meticuloso que descobriram padrões ainda mais perturbadores. A maioria dos desaparecimentos acontecia em dias úteis, entre segunda e quinta-feira. As vítimas eram predominantemente jovens urbanos da classe média, com idades entre 20 e 35 anos. Não havia distinção clara entre homens e mulheres. E mais significativo, 70% dos desaparecimentos ocorreram num raio de 15 quilômetros do centro da cidade, sugerindo que havia uma área geográfica específica onde os crimes se concentravam. O outono de 1981 trouxe uma descoberta que mudaria completamente a compreensão do grupo sobre os desaparecimentos. Em abril daquele ano, pescadores encontraram um corpo na Baía de Guanabara que foi inicialmente identificado como de um homem jovem, vítima aparente de afogamento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso seria apenas mais uma estatística de afogamento acidental se não fosse por um detalhe. A vítima usava uma camisa que Dona Carmen reconheceu imediatamente como sendo de seu filho Luiz. Dona Carmen correu ao IML e conseguiu ver o corpo antes que fosse cremado. Não era seu filho, mas a camisa era definitivamente dele. Uma peça única, pintada à mão pelo próprio Luiz, com um design inconfundível. Como aquela camisa havia parado no corpo de um desconhecido? E onde estava Luiz? A investigação desse caso revelou informações perturbadoras. O homem encontrado na Bahia era um mendigo que vivia nas ruas do centro do Rio. Segundo testemunhas, ele havia aparecido algumas semanas antes, usando roupas obviamente não suas.
roupas caras demais para alguém em situação de rua. Além da camisa de Luiz, ele usava sapatos que foram posteriormente identificados como pertencendo a Roberto, o contador que havia desaparecido em julho do ano anterior. Era como se alguém estivesse distribuindo as roupas das vítimas para moradores de rua. Analisou um investigador particular que as famílias contrataram com recursos próprios. Mas por quê? Para confundir as investigações? Para zombar das famílias? Era algo sádico e calculado. Essa descoberta levou o grupo a adotar uma nova estratégia. Começaram a visitar sistematicamente albergues, casas de apoio e locais onde se concentravam moradores de rua, procurando por objetos pessoais das vítimas. Foi um trabalho doloroso e muitas vezes perigoso, mas que rendeu resultados chocantes. Em poucos meses, encontraram dezenas de objetos pertencentes aos desaparecidos: relógios, joias, carteiras, documentos e roupas. Todos haviam sido dados ou vendidos a preços irrisórios para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O padrão era sempre o mesmo. Homens bem vestidos apareciam com sacos de roupas e objetos, dizendo que eram doações de pessoas ricas da Zona Sul. Eles escolhiam os moradores de rua porque sabiam que essas pessoas não fariam perguntas. Explicou um assistente social que trabalhava com a população em situação de rua e que começou a colaborar com o grupo. Era uma forma cruel de dispersar as evidências, usando os próprios excluídos da sociedade como unknowing accomplices. Essa rede de distribuição de pertences das vítimas revelava um nível de organização e planejamento que ia muito além de crimes oportunistas ou passionais. Alguém ou algum grupo estava operando com método, coletando pessoas, apropriando-se de seus pertences e depois dispersando esses objetos de forma calculada para dificultar investigações. Era uma operação sofisticada que exigia recursos, conhecimento da cidade e uma compreensão profunda de como o sistema policial funcionava ou não funcionava. As famílias levaram essas descobertas às autoridades, mas a reação foi desapontante. A maioria dos delegados mostrou pouco interesse nas evidências apresentadas. Alguns chegaram a sugerir que as famílias estavam vendo conspiração onde havia apenas coincidência. Um delegado chegou ao ponto de dizer que pessoas de rua sempre tiveram objetos de origem duvidosa. Isso não prova nada. Mas havia exceções. Um jovem investigador da Polícia Civil, que chamaremos de Detetive Santos, ficou intrigado com as evidências apresentadas pelo grupo. Santos havia notado alguns padrões estranhos nos boletins de ocorrência que chegavam à sua delegacia. Muitos desaparecimentos que não recebiam a devida atenção. Muitas investigações que eram rapidamente arquivadas sem explicação adequada. Quando as famílias vieram falar comigo, eu já suspeitava que havia algo errado, relembra Santos, hoje aposentado. Era muita coincidência. Pessoas que desapareciam sem motivo, investigações que não iam para frente, e agora esses objetos aparecendo nas ruas. Comecei a investigar por conta própria, nos meus horários livres. Santos começou a criar um arquivo paralelo, documentando todos os casos de desaparecimento que chegavam ao seu conhecimento. Utilizou métodos de investigação que não eram padrão na época. Mapas com localização dos desaparecimentos, cronologias detalhadas, análise de padrões temporais e geográficos. O que descobriu foi ainda mais perturbador do que as famílias imaginavam. Os arquivos de Santos revelaram que os desaparecimentos seguiam padrões temporais muito específicos. A maioria ocorria em períodos que coincidiam com operações políticas de grande escala. Sempre que havia prisões em massa de militantes de esquerda ou operações contra grupos guerrilheiros, o número de desaparecimentos de civis comuns aumentava significativamente.
Era como se alguém estivesse aproveitando a confusão e a preocupação das autoridades com questões políticas para operar com ainda maior impunidade. Mais perturbador ainda, Santos descobriu que vários dos desaparecidos tinham conexões tênues, mas identificáveis, com pessoas que haviam sido presas ou perseguidas por motivos políticos. Helena, por exemplo, havia namorado brevemente um estudante universitário que depois se tornou militante de um grupo de esquerda. Roberto, o contador, havia feito a contabilidade de uma empresa cujo dono foi posteriormente preso por financiar atividades subversivas. Luiz, o artista plástico, frequentava rodas intelectuais onde se discutia política e crítica ao regime militar. Era como se alguém estivesse usando listas de investigados políticos para escolher alvos secundários, analisou Santos. Não eram militantes ativos, mas pessoas que tinham alguma conexão, por menor que fosse, com o mundo da oposição política. Era uma forma de terrorismo psicológico, fazer desaparecer pessoas próximas aos opositores para criar um clima de medo geral. Essa descoberta colocou as investigações de Santos em território perigoso. Ele estava investigando possíveis conexões entre os desaparecimentos e os órgãos de segurança ainda ativos, numa época em que questionar as ações desses órgãos poderia ter consequências graves para a carreira e até para a segurança pessoal de um policial. Foi nesse momento que Santos decidiu procurar apoio fora da estrutura policial oficial. Através de contatos discretos, conseguiu estabelecer comunicação com organizações de direitos humanos que estavam começando a surgir no Brasil, inspiradas por movimentos similares na América Latina. Essas organizações tinham experiência em investigar desaparecimentos forçados e violações de direitos humanos em contextos de autoritarismo. Uma dessas organizações era dirigida por advogados e ativistas que haviam trabalhado com casos de presos políticos durante os anos mais duros da ditadura. Eles imediatamente reconheceram nos desaparecimentos do Rio padrões similares aos que haviam visto em outros países da região. A utilização de civis como forma de pressão psicológica contra opositores políticos era uma tática conhecida das ditaduras latino-americanas. Quando analisamos os casos do Rio, vimos imediatamente que não se tratava de crimes comuns, explicou Dr. Menezes, um advogado de direitos humanos que trabalhou com as famílias na época. Era uma operação de terrorismo de Estado, usando civis inocentes para criar um clima de medo que se estendesse além dos círculos de oposição política direta. Com o apoio dessas organizações, o grupo de famílias conseguiu internacionalizar a denúncia dos desaparecimentos. Relatórios foram enviados para organizações de direitos humanos na Europa e nos Estados Unidos. O caso foi apresentado em fóruns internacionais onde se discutiam violações de direitos humanos na América Latina. Pela primeira vez, os desaparecimentos do Rio ganharam visibilidade além das fronteiras nacionais. A pressão internacional teve efeitos imediatos. O governo brasileiro, já sob pressão para concluir a transição democrática, não podia ignorar acusações de desaparecimentos forçados que chegavam aos ouvidos da comunidade internacional. Uma investigação oficial foi ordenada, conduzida por uma comissão especial que incluía representantes do Ministério Público e da OAB. Mas essa investigação oficial enfrentou obstáculos desde o início. Documentos importantes desapareceram dos arquivos. Testemunhas-chave se recusaram a depor ou mudaram suas versões anteriores. Alguns dos policiais que haviam trabalhado nos casos originais foram transferidos para outras unidades ou se aposentaram precocemente. Era claro que havia forças poderosas trabalhando para sabotar qualquer investigação séria. Foi nesse contexto de resistência oficial que ocorreu um dos episódios mais perturbadores de toda a saga.
o desaparecimento do próprio detetive Santos. Em novembro de 1981, ele saiu de casa para ir trabalhar e nunca mais foi visto. Sua esposa encontrou o apartamento revirado, com gavetas abertas e papéis espalhados pelo chão. O arquivo paralelo que ele havia criado sobre os desaparecimentos havia desaparecido completamente. O desaparecimento de Santos causou pânico entre as famílias e as organizações que apoiavam a investigação. Se um policial poderia desaparecer por investigar os crimes, que segurança tinham os familiares das vítimas? Muitas pessoas recuaram, com medo de se tornarem os próximos alvos. O grupo de apoio às famílias se dispersou e as investigações não oficiais praticamente pararam. O ano de 1982 começou com um silêncio opressivo. As famílias, aterrorizadas pelo desaparecimento de Santos, não ousavam mais se reunir abertamente ou pressionar as autoridades. As investigações oficiais haviam sido discretamente arquivadas. A imprensa, que inicialmente havia mostrado interesse nos casos, parou de cobrir o assunto. Era como se os desaparecimentos tivessem se tornado um tabu, algo que a sociedade carioca preferia esquecer. Mas Dona Carmen não conseguia esquecer. A mãe de Luiz continuou sua busca solitária, visitando necrotérios, conversando com moradores de rua, colando cartazes com a foto do filho em postes e muros da cidade. Suas economias se esgotaram com detetives particulares que não trouxeram resultados. Sua saúde se deteriorou com o estresse e a angústia constantes. Mas ela não desistiu. Uma mãe nunca desiste de um filho, dizia ela para quem quisesse ouvir. Enquanto eu estiver viva, vou procurar por ele, e se eu morrer sem encontrá-lo, outras pessoas vão continuar procurando. A verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. A persistência de Dona Carmen foi recompensada de forma inesperada em março de 1982. Um ex-funcionário de uma empresa de segurança privada procurou-a com informações que havia guardado em segredo por meses. O homem, que chamaremos de João, havia trabalhado como motorista numa empresa que prestava serviços para órgãos governamentais. Em várias ocasiões, durante 1980 e 1981, ele havia sido designado para transportar pacotes especiais, em horários noturnos, para locais isolados fora da cidade. Eu sabia que havia algo errado com aqueles transportes, contou João numa conversa gravada secretamente. Os supervisores eram muito específicos sobre os horários, sobre não fazer perguntas, sobre não abrir os pacotes. E tinha aquele cheiro, um cheiro doce e químico que eu não conseguia identificar. João descreveu ter transportado esses pacotes especiais para diversos locais, galpões abandonados em São Gonçalo, terrenos baldios em Nova Iguaçu e, principalmente, para uma propriedade rural isolada em Petrópolis. Sempre eram operações noturnas, sempre com supervisão de homens que ele acreditava serem agentes de segurança, sempre com instruções rígidas de sigilo. O que tornou o depoimento de João particularmente significativo foi sua descrição da propriedade em Petrópolis. Era uma fazenda abandonada, cercada por muros altos, com várias construções que pareciam ter sido modificadas para finalidades específicas. Havia uma casa principal onde ficavam os supervisores, galpões que permaneciam sempre fechados, e uma área nos fundos onde se via constante movimento de terra, como se estivessem sempre cavando buracos. Uma vez, chegamos mais cedo que o combinado, relatou João. Vi alguns homens levando algo enrolado em lona de um dos galpões para a área dos fundos. Era do tamanho de uma pessoa. Quando eles me viram observando, um deles veio até mim e disse que, se eu valorizasse minha vida, era melhor não ter visto nada. João guardou essas informações em segredo enquanto trabalhou para a empresa, com medo das consequências de falar.
Mas quando foi demitido no início de 1982, decidiu procurar as famílias dos desaparecidos. Disse que sua consciência não o deixava mais em paz. Dona Carmen imediatamente compreendeu a importância dessas informações. Junto com Carlos e alguns outros familiares que ainda mantinham contato discretamente, ela organizou uma expedição para tentar localizar a fazenda descrita por João. Foi uma missão perigosa, conduzida com extrema cautela, mas que resultou numa das descobertas mais importantes de toda a investigação. A propriedade foi localizada numa área rural isolada entre Petrópolis e Teresópolis. Estava abandonada há meses, mas as evidências do que havia acontecido lá ainda eram visíveis. Nos galpões, encontraram restos de equipamentos médicos, frascos de produtos químicos e marcas no chão que sugeriam que pessoas haviam sido mantidas presas ali por períodos prolongados. Na área dos fundos, o solo mostrava sinais claros de ter sido repetidamente cavado e aterrado. Mais perturbador ainda, encontraram objetos pessoais enterrados superficialmente, como se alguém tivesse tentado se desfazer rapidamente de evidências. Entre esses objetos estavam itens que as famílias reconheceram imediatamente: o relógio de Eduardo, a pulseira de Helena, documentos pertencentes a várias das vítimas. Era a primeira evidência física concreta de que os desaparecidos haviam sido levados para aquele local. As famílias fotografaram tudo o que encontraram, coletaram amostras do solo e documentaram meticulosamente a cena. Mas quando levaram essas evidências às autoridades, enfrentaram novamente a resistência oficial. A propriedade foi declarada área de segurança nacional, o acesso foi proibido e as evidências foram confiscadas para análise técnica, que nunca produziu resultados públicos. Era como bater a cabeça numa parede, lembra Carlos. Tínhamos evidências físicas, testemunhas, locais, conexões, mas sempre que chegávamos perto da verdade, alguma força superior intervinha para bloquear as investigações. O verão de 1983 trouxe um Rio de Janeiro aparentemente pacificado. Os desaparecimentos misteriosos haviam cessado abruptamente no final de 1981, como se alguém tivesse decidido encerrar as operações. A cidade voltou ao seu ritmo normal. Praias lotadas, carnaval exuberante, vida noturna animada. Para quem não tinha sido diretamente afetado pelos desaparecimentos, era fácil acreditar que tudo havia voltado ao normal. Mas, para as famílias das vítimas, o pesadelo continuava. Dona Carmen nunca parou de procurar pelo filho Luiz. Aos 87 anos, ela ainda mantém um quarto intacto em sua casa, com as roupas dele lavadas e passadas, esperando por um retorno que sabe que nunca virá. Carlos, o namorado de Helena, nunca conseguiu se relacionar seriamente com outra pessoa. O trauma do desaparecimento marcou sua vida de forma indelével. Você nunca supera completamente o desaparecimento de alguém que ama, explica ele. Não é como uma morte, onde você tem um corpo para enterrar, um ritual de despedida. É uma ferida que nunca cicatriza porque você nunca tem respostas definitivas. A investigação dos desaparecimentos do Rio entre 1980 e 1981 permanece oficialmente em aberto, mas na prática foi abandonada há décadas. Os arquivos estão dispersos entre diferentes órgãos. Muitos documentos se perderam, várias testemunhas morreram. A fazenda em Petrópolis foi vendida para particulares e transformada numa pousada rural. Os galpões, onde possivelmente ocorreram os crimes, foram demolidos e substituídos por chalés para turistas. Detetive Santos nunca foi encontrado. Seu caso foi arquivado como desaparecimento voluntário, apesar dos protestos de sua família. Sua esposa, que morreu em 2019, carregou até o final da vida a convicção de que o marido havia sido morto por investigar crimes que pessoas poderosas queriam manter em segredo. Mas nem tudo foi esquecido.
Em 1995, foi criado oficialmente o Centro de Apoio às Famílias de Pessoas Desaparecidas do Rio de Janeiro, uma organização que cresceu a partir daquele pequeno grupo que se reunia na Igreja de Nossa Senhora da Paz. O centro já ajudou centenas de famílias em situações similares e mantém viva a memória dos casos históricos, incluindo os desaparecimentos de 1980, 1981. Em 2010, a Comissão Nacional da Verdade incluiu os casos do Rio em suas investigações sobre violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Embora não tenha conseguido esclarecer completamente os crimes, a comissão concluiu que havia evidências substanciais de que os desaparecimentos foram perpetrados por agentes estatais ou paraestatais, como parte de operações de terrorismo psicológico contra a oposição política. O relatório da Comissão Nacional da Verdade recomendou que os casos fossem reabertos e investigados com recursos modernos de perícia forense. Recomendou também que o Estado brasileiro reconhecesse oficialmente sua responsabilidade pelos crimes e oferecesse reparações às famílias das vítimas. Até hoje, nenhuma dessas recomendações foi integralmente cumprida. Em 2018, foi inaugurado no Aterro do Flamengo o Memorial dos Desaparecidos do Rio, um espaço onde cada vítima é lembrada com nome, foto e história pessoal. Helena está lá, sorrindo numa foto de quando tinha 20 anos. Luiz aparece numa imagem onde pinta um quadro em seu ateliê em Santa Teresa. Eduardo e Silvia são retratados juntos, numa foto tirada pouco antes de sua última viagem. São rostos jovens, cheios de vida, congelados no tempo pela tragédia. O memorial recebe centenas de visitantes todos os meses. Estudantes que aprendem sobre esse período da história brasileira, turistas que descobrem uma face da cidade que não conheciam, famílias que ainda procuram por entes queridos desaparecidos. É um lugar de memória, mas também de esperança. A esperança de que nunca mais casos como esse se repitam. Dr. Menezes, o advogado de direitos humanos que trabalhou com as famílias, hoje com mais de 80 anos, continua atendendo casos de desaparecimentos. O que aconteceu no Rio entre 1980 e 1981 foi um laboratório, analisa ele. Testaram métodos de fazer pessoas desaparecerem sem deixar rastros, de aterrorizar a população sem assumir responsabilidade oficial. Infelizmente, alguns desses métodos ainda são usados hoje, em contextos diferentes. A lição mais importante dos desaparecimentos do Rio talvez seja a demonstração de como a impunidade permite que crimes hediondos se perpetuem. Quando não há consequências para os perpetradores, quando a sociedade prefere esquecer do que enfrentar verdades desconfortáveis, cria-se um ambiente onde a violação de direitos humanos pode florescer. Mas a história também mostra a força da resistência civil. As famílias que se organizaram, que insistiram em buscar a verdade, que se recusaram a aceitar o silêncio como resposta, criaram precedentes importantes. Sua luta contribuiu para mudanças na legislação brasileira sobre direitos humanos, para o desenvolvimento de protocolos de investigação de desaparecimentos e para a criação de uma rede nacional de apoio às famílias de pessoas desaparecidas. Hoje, quando alguém desaparece no Brasil, existem estruturas, protocolos e organizações que não existiam em 1980. Existe uma consciência social sobre o tema que torna muito mais difícil para casos sistemáticos como aqueles operarem na sombra. Isso não significa que desaparecimentos não continuem acontecendo, mas significa que a sociedade está melhor preparada para enfrentá-los e para apoiar as famílias das vítimas. Dona Carmen sabe que provavelmente não viverá para ver todos os responsáveis pelos crimes punidos, mas sabe também que sua luta não foi em vão.
Se nossa dor servir para que outras famílias não passem pelo que passamos, se nossa busca ajudar a proteger outras pessoas, então valeu a pena lutar, diz ela. As luzes da cidade continuam brilhando sobre a Baía de Guanabara todas as noites. O Cristo Redentor continua de braços abertos sobre a cidade maravilhosa. A vida continua pulsando nas ruas, praias e bairros do Rio, mas em algum lugar, nos arquivos esquecidos e nas memórias familiares, a verdade sobre aqueles 2 anos sombrios permanece, esperando o dia em que alguém tenha coragem suficiente para desenterrá-la completamente. Esta é a história dos desaparecidos do Rio de Janeiro entre 1980 e 1981. Uma história de terror, mas também de dignidade. Uma história de crimes, mas também de resistência. Uma história que a cidade maravilhosa tentou esquecer, mas que algumas pessoas se recusaram a deixar morrer.